Olá! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o processo diagnóstico de uma criança que possa vir a ter algum tipo de atraso no neurodesenvolvimento. Bom, o primeiro passo de um pai ou de uma mãe quando tem uma criança pequena é estudar sobre os marcos de desenvolvimento. Porque eles existem, né? São parâmetros que servem para guiar a gente para determinar o desenvolvimento de uma criança, se ela está dentro daquilo que é esperado para a idade dela, né? Existem marcos motores, existem marcos na comunicação, né? Na interação social. Então, esses parâmetros, eles vão guiar os profissionais, os pediatras e os pais também para saber se aquela criança ela está correspondendo, né, e se desenvolvendo adequadamente. Então, para cada faixa etária, existem esses marcadores de desenvolvimento, né? Quando a criança começa a ter algum tipo de atraso em relação a esses marcos, a gente precisa estar atento, né? Não necessariamente significa que se a criança passou do prazo, vamos dizer assim, que ela efetivamente vai ter algum transtorno, né, ou alguma deficiência. Mas é importante a gente estar de olho, porque se a gente começa a perceber outros tipos de atrasos, né, que começam a se associar outros tipos de atraso, aí é importante a gente levar essa criança para fazer uma avaliação. Então, por exemplo, uma criança que perde funções, perde habilidades que ela já tinha adquirido, como, por exemplo, dar tchau, bater palma, coisas desse sentido, que ela já fazia e, de repente, você percebe que ela parou de fazer e que persiste, né, nesse não fazer mais há algum tempo, esse é um ponto de atenção assim, bem importante na questão do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança que sabia atender ao chamado do nome e parou de responder ao chamado do nome. Crianças que estão em desenvolvimento de fala, que você percebe que aquela criança não consegue sair do lugar em questão de aprender novas palavras, né? Aprender a se comunicar melhor já para a idade que ela está. São situações que merecem atenção e que merecem um olhar mais apurado por parte de um profissional. Mas e aí? Qual é o profissional que a gente deve procurar? Eu indicaria vocês a procurarem diretamente um neuropediatra. Por que não o pediatra que acompanha a criança? Infelizmente, a gente ainda tem muito arraigada a cultura do cada criança tem seu tempo. Até mesmo dentro da pediatria, né? Muitos pediatras ainda pregam isso, né? De que a gente tem que esperar, vamos esperar, né? Mas quando se trata de uma deficiência, né, ou de um transtorno, se esse diagnóstico vir a se confirmar de fato, cada dia perdido é muito importante, né? Então, o quanto antes a gente consegue ter um diagnóstico, mais rápido a gente consegue intervir nessa criança. O neuropediatra, ele já está focado nessas questões, né, de desenvolvimento infantil, né, questão do desenvolvimento cerebral, né, então eles já são mais focados direto nessa questão. Às vezes o pediatra, ele precisa avaliar outras questões físicas da criança, peso, altura, doenças que os pais possam levar para ele, né, às vezes o tempo da consulta é reduzido, então por vários fatores, às vezes o pediatra acaba ficando um pouco defasado na questão do neurodesenvolvimento em si, né. Claro, nós temos ótimos pediatras também no mercado, que já são muito atualizados, mas em questões de dúvidas, quando você estiver com dúvida e você não se sentir totalmente amparada pelo seu pediatra, eu sugiro que você procure um neuropediatra, que vai poder te auxiliar diretamente nessa questão do neurodesenvolvimento. Outra opção seria procurar uma neuropsicóloga ou neuropsicólogo, né, que possam aplicar testes de desenvolvimento de acordo com a faixa etária da sua criança, para que eles possam detectar, né, se essa criança está de fato dentro dos marcos ou não, se ele está executando as habilidades que ele deveria, né, já ter adquirido para a idade. E aí, então, com esse laudo que o neuropsicólogo vai te dar, você pode chegar a uma conclusão ou procurar, então, depois o neuropediatra para um possível laudo. Desde já, eu já adianto que ambos profissionais dificilmente a gente encontra credenciados pelo plano de saúde, né? Pelo menos no plano de saúde, esses profissionais não são credenciados, mas a gente consegue um reembolso parcial do atendimento desses dois profissionais. No caso do neuropsicólogo, eu consegui um reembolso de 60%, e da neuropediatra que atende meu filho, eles reembolsam um valor de 80%, né? O restante do valor a gente paga do nosso bolso, né? Mas eles fazem esse tipo de trabalho, né? De reembolsar também esses profissionais que não atendem pelo plano. Então, para concluir o vídeo de hoje, o que eu queria dizer para você que tá com aquela pulguinha atrás da orelha não espere. Por mais que você tenha medo do processo, por mais que você tenha medo do que você possa vir a encontrar nessa busca, não espere, porque a gente precisa chegar a um diagnóstico, seja ele qual for, a gente precisa ter uma resposta a respeito do desenvolvimento do nosso filho, e se não for nada, tudo bem, ótimo, vida que segue, você estava atenta, você estava de olho no seu filho, né? Então, se chegar a se conformar qualquer tipo de laudo, ótimo também, porque a partir daí se abrem muitas possibilidades de tratamento, se abrem muitas possibilidades da gente poder trazer melhorias na qualidade de vida dessa criança. Então vamos encurtar esse caminho, né? Vamos ir aos profissionais que são habilitados para trabalhar com esse tipo de criança que está em investigações, né? Ou que tenham algum atraso, para que não haja acúmulo, né, de atrasos, porque senão essas crianças acabam perdendo qualidade de vida, né? E a gente não quer isso para o nosso filho. Então estejamos atentos, estejamos vigilantes, né? Estudando sempre sobre desenvolvimento infantil. Antigamente as crianças
Elas nasciam, cresciam, pareciam que se desenvolviam sozinhas, né? Que a gente não precisava saber de nada, que já vinha pronto, né? Mas hoje em dia a gente tem muito acesso à informação gratuito, fácil, né? Então vamos adquirir esse conhecimento e vamos estar de olho na nossa criança, porque a gente não vai se arrepender.